Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Parte importante da nossa preparação aí para os concursos da Polícia e Bombeiro Militar do Paraná. Por quê? Porque agora a gente vai entrar aqui na fase específica, voltada para o nosso estado. Olha que bonita é a bandeira do Paraná. Pessoal, então, a gente vai começar a estudar a história do Paraná, iniciando com a ocupação, tá? Primeiramente, eu fiz aqui uma tabelinha para tornar o entendimento prévio mais fácil, tá? Durante as aulas de história, nós dividimos em 3 períodos, tá? Os 3 períodos da história. E, no Paraná, a questão se mantém. Período colonial, período imperial e o período republicano. O que eu coloquei aqui? Um fato mais importante de cada período e uma questão econômica que vai envolver a questão social também, tá? Por exemplo, durante o período colonial, o que a gente tem relacionado ao Paraná? O início, a ocupação dessas terras, tá? Então, assim como todo o restante do território brasileiro, o que a gente tinha na região do Paraná? Floresta, tribos indígenas. E, durante o período de colonização, acontece a ocupação. Mas essa ocupação do Paraná, ela tem algumas características diferentes que já vou falar com vocês sobre isso. E a economia, o que movimentou o Paraná nesse início? A primeira questão é a mineração. Eu nem coloquei ela aqui, porque ela é um fator que vai atrair muitas pessoas, mas ela, de fato, quase não acontece. Já vou explicar. O que a gente tem, então, de economia? O tropeirismo. O que é esse tropeirismo? Pessoal, principalmente quando é descoberto o ouro lá nas Minas Gerais, que a gente já teve uma aula sobre isso, o que a gente passa a ter no Brasil como um todo? Um aumento do comércio, algumas rotas integrando principalmente a região das Minas. E essas rotas passam pelo Paraná. O desenvolvimento do Paraná, principalmente da região de Curitiba, se passa porque era o caminho que ligava a região, hoje em dia, do Rio Grande do Sul, criação de gado, para a região das Minas. Então, digamos, a história do Paraná se passa por esse tropeirismo, que também depois a gente vai ter ele um pouquinho mais a fundo. E a extração de madeira. Então, o Paraná vai ser ali, digamos, principalmente as madeiras ali chamadas madeiras de lei, madeiras de grande qualidade, como, inclusive, tem o símbolo do Paraná, o quê? Um ramo ali relacionado à araucária. Tá? Durante o Império, o Brasil Império começa em 1822, após a independência. O que a gente tem no período imperial aqui para a nossa região, do Paraná? Nós tivemos a emancipação política, depois vamos ter uma aula sobre isso. O que é a emancipação política? É o início realmente do Paraná como província, posteriormente como estado. Então é quando a região do Paraná se separa de São Paulo. As terras do Paraná pertenciam a São Paulo antes de ser emancipada. E a economia? A gente vai ter o Paraná sendo um grande polo produtor de erva mate. Tá? Erva mate. República. Período republicano. Basicamente, eu estou falando aqui de século XX. 1900 para frente. É um período de desenvolvimento, de expansão para outras áreas, como a região norte do Paraná. Cambé, Londrina, Arapongas, Rolândia, Pucarana, várias cidades, Maringá, várias dessas cidades surgiram no período já republicano, no período do século XX, motivada pelo quê? Pela nova economia cafeeira. Eu estou percebendo que a história do Paraná, ela nada mais é do que uma sequência da história do Brasil. Vocês que já assistiram as aulas relacionadas à história do Brasil, o que a gente viu? Período colonial, de expansão, no Paraná não tem cana de açúcar, né? Como nos outros, na parte do Nordeste. Mas tem a parte de ocupação, de madeira, de tropas. Imperial, uma característica diferente, a erva mate, vai se tornar um grande produto do Paraná. E no período republicano, a questão do café. Então esse café vai fazer parte do quê? Do desenvolvimento do Paraná. Que depois, mais para frente, puxa a questão da soja, que até os dias de hoje é o grande produto paranaense, tá? Soja, milho, algodão também.
E no caso do Paraná, no século XX, tudo isso vai gerar o quê? Um avanço industrial também. Então a gente vai falar um pouquinho disso, vocês também vão ver isso em geografia, bom? Então vamos lá, começando com o período colonial. Coloquei até a data ali, né, para a gente se localizar, 1500 a 1822. Primeira coisa, deixei uma observação bem clara ali, que o Paraná só é criado como província, tá? Faltou a senha da província. Só é criado como província em 1853, um decreto de Dom Pedro II, separando a região do Paraná, criando uma província autônoma, separando de São Paulo. Então, quando eu falar de Paraná no período colonial, não existia o Paraná de fato, tá? Estou falando da região, do território paranaense. Entenderam isso? Sim? Muito bem. Seguinte, agora falando do território paranaense durante o período colonial, um fato que passa despercebido, que poucas pessoas sabem. A grande maioria do território paranaense, você aí sabia que pertencia à Espanha? Sim. De acordo com a localidade do Paraná que você mora, se você que está me assistindo mora no norte, mora em qualquer outro que não seja ali a parte litorânea do Paraná, você mora na antiga parte que pertencia à Espanha, é o chamado Paraná Espanhol. Dentro da história a gente usa esse termo, Paraná Espanhol. Tá? Então, o território paranaense, em sua grande maioria, pertencia à Espanha. Professor, como assim pertencia à Espanha? Quem lembra da primeira aula de história que nós tivemos, quando eu falei do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras da América, que criou a colonização portuguesa? Aquela linha passava onde hoje é o Paraná, tá? Para ficar mais fácil, o mapa aqui, ó. Vamos pegar o mapa atual do Paraná, tá? Essa é a linha do Tratado de Tordesilhas. Tudo que tivesse daqui para cá era pertencente à Espanha. Então, se você mora em qualquer uma dessas regiões do Paraná, sabe você mora no lugar que antes pertencia à Espanha, o Paraná Espanhol. E apenas a ponta do estado, que é a região litorânea do Paraná atual, né, era de posse portuguesa. Lembra das capitanias hereditárias, aquelas divisões territoriais feitas pela colônia portuguesa lá no início? O Paraná pegava duas capitanias, a capitania de São Vicente e a capitania de Santana. Pegava só um pedacinho para cada uma, tá? Curiosidade legal e importante lembrar disso aí, tá? Por isso que nós vamos falar dos espanhóis. Os espanhóis, jesuítas e indígenas. 3 povos relacionados à ocupação paranaense. Gente, os portugueses chegaram aqui em 1500, como eu disse, para a grande maioria do Paraná não pertencia a Portugal, né, ao território. Os espanhóis chegaram um pouquinho antes dos portugueses, mas na América do Sul chegaram quase que junto aqui. Vão dividir as terras espanholas em vários vice-reinos, como o vice-reino da Plata, que vai pegar hoje onde é Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá? Mas a ocupação dessas terras começa em 1525. Por quê? 1525, o que aconteceu? Um grande apoiador, né, das navegações, das expedições, era a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha interesse em catequizar povos nativos, conquistar novos fiéis no Novo Mundo, na América. Por isso que o primeiro europeu, o primeiro povo a ocupar as terras que hoje é o Paraná, foram os jesuítas. Aí vocês me perguntando, Marco, quem é os jesuítas? Os jesuítas eram grupos de ordens religiosas, tá? Comandado pela Igreja Católica, em acordo com a coroa espanhola. Então eram padres espanhóis, simplificando, que criavam as chamadas missões ou reduções, que eram espécie de escolas, como se fossem mini-vilas, tá? Vilas pequenas ali, no meio da floresta, no meio dos campos, para catequizar os indígenas que aqui habitavam. Então, em 1525, inicia essa caminhada, tá? Coloquei até um exemplo aqui, o 1542, um conquistador, esse aqui não era jesuíta, o Cabeça de Vaca, ó, é o sobrenome dele, tá? Descobre as cataratas. Imagina, não sei se você já foi, você que está me assistindo já foi nas cataratas, mas imagina
você está abrindo caminhos no meio da floresta e se deparar com tamanha queda d'água, deve ter sido uma experiência descrito ali por ele nas cartas ao rei como algo inimaginável. Nem não tinha como tirar foto, não tinha pintores para fazer um quadro nem nada, mas a descrição que ele passa para o rei da Espanha fala, ó, não existe nada igual ao que eu vi aqui. Seguinte, se você pensar a leste da América ali, né? A colonização espanhola, ela vai ocupando o quê? A região onde é hoje em dia o Paraguai, Argentina. É ali que inicia a colonização espanhola, muito perto da região que a gente tem o Paraná. Tá? Então essa região que era o Paraná pertencia ao tal Vice-Reino da Prata. Esse Vice-Reino da Prata, depois, mais para frente, vai ser dividido em 3 países: Argentina, Uruguai e Paraguai. Desses 3, 2 fazem fronteiras, inclusive, com o Paraná, Argentina e Paraguai. Né? Então isso mostra como que é o início da ocupação dessas terras do Paraná. Aqui temos algumas ruínas. Existe mais aqui na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, na parte argentina também existe. Algumas reduções, ruínas das missões. É uma pena não ter sobrado em boas condições. Isso mostra o quê? As construções para as catequizações, os aldeamentos dos indígenas para a catequização na fé cristã. Tá bom? Esse mapinha que não está com uma definição tão boa aqui, mas mostra as 2 primeiras, digamos, vilas, cidades fundadas no território paranaense pela coroa espanhola, não é pela coroa portuguesa, tá? Cidade Real de Guaíra e Vila Rica do Espírito Santo. Então são 2 vilas fundadas, foram fundadas outras ao longo do tempo, tá? Pela coroa espanhola. Ou seja, tivemos presença da colonização espanhola no Paraná e pouca gente sabe disso. Tá? E como que o Paraná se tornou um território português? Como que virou anexo ao Brasil, podemos dizer? Gente, você assistiu às aulas dos bandeirantes? Se não assistiu ou se não lembra, entra na plataforma e assiste de novo, porque ela é muito importante para a história do Paraná. Bom, lá nas aulas dos bandeirantes, eu falei que os bandeirantes eram grupos de homens muito destemidos para entrar mata dentro, foram para regiões de interior do Brasil para caçar ouro e prata e para escravizar indígena. E esses bandeirantes vieram para o território paranaense e fizeram o quê? Fizeram bastante coisa. Primeira coisa, existia uma certa lenda, uma certa história sobre ter encontrado ouro do litoral paranaense. Tá? E os bandeirantes, liderados ali por Antônio Raposo Tavares, um dos bandeirantes mais conhecidos que teve na história, vão vir para a região do Paraná. Um dos objetivos, o ouro. Outro objetivo, o indígena. O que tinha no Brasil? O que tinha no Paraná? Prato cheio para os bandeirantes. Aldeamento indígena. O que isso significa? Um monte de índio reunido e basicamente já entendido um pouco do assunto. Já estariam, de certo modo, mais organizados. Uma presa, o que eu quero dizer? Eles estão fora da aldeia, fora do habitat natural. Uma presa fácil para os bandeirantes. Então, as missões criadas pela coroa espanhola vão ser alvos de ataque dos bandeirantes. Tá? Então, Antônio Raposo Tavares vai atacar principalmente aquelas 2 cidades que eu falei ali para vocês. O que aconteceu nessa ocupação bandeirante? Eles acabam expulsando os espanhóis de lá. Os espanhóis fogem, vão para regiões mais a oeste, vão para onde hoje é o Paraguai, por exemplo. Os jesuítas vazam também. E os indígenas são aprisionados. Outros fogem também. Outros morrem. Então a gente tem o quê? Uma presença grande de grupos bandeirantes atacando as missões dentro do Paraná. Além disso, eles vão ali ocupando essas terras, vão criando gado, vão ficando por lá, vão tornando posse de portugueses, de descendentes de brasileiros. Então a gente tem uma troca. Isso acontece quando? Durante o século XVII,
mas principalmente na primeira metade, entre 1620, 1630, 1640, as primeiras ocupações, tá? Então, por exemplo, a primeira cidade fundada no Paraná vai ser Paranaguá, tá? Foi fundada em 1648. Vila Rica e Cidade Real de Guairá, ó, foram abandonadas pelos espanhóis em 1600, faltou uma letrinha aqui, ó, tá? 1661 foram abandonadas, deixaram de ter populações e, consequentemente, passou a deixar de ter presença espanhola. A coroa espanhola estava muito mais concentrada nas regiões de exploração de minério, região da prata, muito mais vantajoso do que essas terras praticamente aqui com índio e floresta. Tá? Então, isso também contribui para o sucesso dos bandeirantes, a pouca resistência por parte dos espanhóis. Algumas imagens aqui dos bandeirantes aprisionando, levando os indígenas ali, tá? Abrindo caminhos pela mata. Expansão do Paraná. Vamos lá. Sem a presença dos espanhóis, a região do litoral passa a ser desbravada também. Tá? Então, esses bandeirantes continuam esses caminhos e vão para a região que existe uma certa conversa de que havia ouro. Tá? Como disse aqui, ó, 1648, fundação de Paranaguá. 1661 é fundada a Vila de Curitiba. Curitiba ficava bem no meio do caminho. Não existia, né, Curitiba. Ela vai ser fundada porque era caminho entre Viamão, onde é o Rio Grande do Sul, a Sorocaba, no interior paulista, onde vai ter o quê? Um grande comércio de animais, principalmente mulas. Para que mula? Gente, não existia caminhão nessa época, não existia trem. Tudo que era produzido no Brasil, cana-de-açúcar e posteriormente o ouro, era levado de animais. Então, e transporte de pessoas também. Então existia uma grande procura por animais. E aonde que era criado animais, principalmente no Brasil? Região sul, Rio Grande do Sul. Então tinha um forte caminho. Ao longo desse caminho vai desenvolver vilas que vão se tornar alguns comércios, como na região do Paraná, a vila de Curitiba. É como se fosse uma grande parada para os tropeiros. Ó, então Curitiba nasce através dessa rota tropeira. Por isso o tropeirismo é tão importante para a história do Paraná. Outras cidades vão surgindo também ao redor desse tropeirismo que passa pelo Paraná aqui, tá bom? Mineração e madeira. Antes da gente voltar para a parte do tropeirismo, quero falar sobre essas duas atividades com vocês. Então, como eu disse lá no primeiro quadrinho, né, as atividades do período colonial, se resume ali a extração de madeira e o início da mineração. A verdade, a mineração é mais uma busca do que a mineração de fato. Existiam relatos sobre ter encontrado ouro na região de Paranaguá. Tá? A busca por essa mineração, de certo modo, trouxe gente para cá. Não tanto igual Minas Gerais, porque lá foi encontrado de fato em grande quantidade, aí vai todo mundo para lá. Aqui alguns grupos, como no caso dos bandeirantes, vieram para tentar encontrar mais. Tá? As primeiras pedrinhas de ouro encontradas no Brasil foram em Paraná, mas muito pequeno, muito pouco. Então era mais uma lenda envolvida do que uma mineração real de fato. Era muito pouco a quantidade. Mas se tem um pouco, é porque pode ter mais. Tá? Então isso, de certo modo, contribuiu para a migração para o litoral paranaense, que também já era pertencimento de Portugal, e Portugal estava danado com a coroa portuguesa. Por quê? A Espanha nadando de braçada em ouro e prata nas suas colônias e Portugal nada de encontrar ouro. Tá? Então qualquer notícia, qualquer tentativa era muito importante para a coroa portuguesa também. Então, nisso quem sai ganhando? A região de Paranaguá, que passa a receber migrações, ter população, a vila cresce, torna-se cidade, tá? Vai virando uma referência, inclusive. Mas Curitiba passa a crescer junto com essas rotas. Quando descobre o ouro em Minas Gerais, essa rota de Viamão para Sorocaba estoura. E aí Curitiba consegue crescer mais ainda, tá? A gente está falando antes da descoberta de Minas. Tá? Então a descoberta do ouro em Minas, ela é muito importante para a história paranaense também. Beleza? Gente, presta muita atenção nessa aula. Por quê? Porque história do Paraná a gente praticamente não aprende em escola. E cai no concurso da PM, cai no concurso do bombeiro. Ou outro concurso que você for fazer aí no Paraná. Tá? Então, pessoal, é de uma importância muito grande.
Se não entendeu, pergunta na hora que a gente for fazer a nossa interação. Se não, reassiste essa aula. É muito importante tudo isso aqui, por isso que eu estou falando bem pausadamente, bem detalhadamente, tá? A extração de madeira torna um ponto econômico no Paraná também. Então, o Paraná que tinha grande parte coberto pela Mata Atlântica, inclusive um tipo de árvore que só existia no Paraná, o pinheiro do Paraná, a araucária, não existia em outro lugar. Só que por isso que, inclusive, é o quê? Um dos símbolos do nosso estado. Já viu, né? O pinheirão, é o símbolo do Paraná. É uma árvore típica da nossa região, que foi altamente devastada, porque ela tinha um valor comercial muito grande. Então, a ocupação, você livrava o terreno e vendia essa madeira junto também. Tá? Então, pessoal, essa é a parte sobre o início da ocupação paranaense, mineração e madeira. Depois, eu vou falar um pouquinho ali sobre o tropeirismo, vou falar sobre a erva mate, para depois a gente chegar na questão mais atual de café, de ocupação do norte do nosso estado. Valeu, gente. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então aqui hoje começando mais uma aula sobre a história do Paraná. Então você aí que está fazendo a preparação, sabe da importância de resolver as questões sobre a história do Paraná. Então se a gente viu ali na outra aula sobre a ocupação do território, hoje nós vamos falar do quê? Falar da, digamos, da emancipação, da formação do estado do Paraná como nós temos nos dias de hoje. Então emancipação, tá começando ali pelo tema, né? O que significa essa emancipação? Significa que o Paraná teve, digamos, sua autonomia. Em relação a quê? Em relação a São Paulo. Tá, gente? Então, isso é importante você ter essa noção. Que o território que compõe o estado do Paraná pertencia, desde a época das capitanias, que eu já vou explicar um pouquinho, a São Paulo. Isso acontece em 1853, a nossa emancipação. A emancipação política do Paraná foi um acontecimento pelo qual a província do Paraná desmembrou-se, ou seja, separou, tá, da província de São Paulo, tornando então ali uma nova província dentro do Império. Depois eu vou mostrar ali o mapinha ali, fica mais fácil da gente entender. Um nome que você precisa lembrar, que geralmente ali o pessoal já via algumas questões bem simples perguntando, por exemplo, quem foi o primeiro governador do Paraná, tá? É o Zacarias de Góes e Vasconcelos, tá? Zacarias, o Zacarias. Quem era o Zacarias? Ele era um político baiano, não era paranaense, tá? Mas ele foi indicado ali pelo Império, nomeado, tá? Então não foi eleito nem nada. Ele foi nomeado para ser o quê? O primeiro governador dessa província, e ele vai ter uma missão muito grande. Quando o Paraná se torna uma província, qual que era a questão que segurava ali um pouco? A questão populacional. O Paraná tinha uma população muito pequena. Tá? Então a grande missão do Zacarias vai ser o quê? Puxar o desenvolvimento para poder puxar população para essa nova província. Só a título de curiosidade, o Paraná tinha cerca de 60 mil habitantes em 1853, era muito pouco. Tá? Embora as populações da época, gente, eram bem menores. Né? Se você pegar a nível Brasil ou outras províncias, outras cidades, era tudo muito diferente de hoje. Mas mesmo assim, 60 mil era bem pouco. Tá? Bom, então eu já falei o fato, né, o principal, que é essa questão da separação de São Paulo, do personagem principal, que é o Zacarias, mas agora eu vou contar um pouquinho da história, de como tudo isso aconteceu. Tá? Digamos, desde os primórdios. A gente viu a questão da ocupação, lá do Paraná espanhol, na última aula, e hoje eu vou contar, então, os antecedentes até o Paraná ter conseguido a sua emancipação. Gente, primeira divisão territorial que houve no Brasil, qual que foi? Lá nas aulas que a gente viu sobre formação do Brasil colonial, as capitanias hereditárias. Então, gente, o que vocês percebem? Que a história do Paraná, ela não é separada da história do Brasil. Então, a divisão territorial das capitanias tem uma importância na nossa história também. Tá? Então, a primeira divisão territorial, as capitanias, lá em 1532, que ainda respeitava aquele Tratado de Tordesilhas, que fazia com que o território brasileiro, a colônia do Brasil, fosse bem menor do que é nos dias de hoje. Então, deixei aqui
um mapinha mostrando essa divisão territorial, a primeira divisão territorial do Brasil. As capitanias hereditárias, que eram grandes faixas de terras doadas a homens poderosos, ricos, nobres do Império Português, que tinha como grande objetivo colonizar, explorar e desenvolver essa colonização. Aí você está me perguntando, Marco, o que isso tem a ver com o Paraná? Tudo. Por quê? Aqui nós temos o quê? A capitania de Santana, a última capitania ao sul. E o que tem nessa capitania de Santana? Tem o litoral paranaense nos dias de hoje. Tá? E justamente na capitania de Santana, digamos que vai ter o quê? As primeiras vilas do nosso território, que vem a ser Paranaguá no caso. E o restante do Paraná, Marco? Aí a aula que a gente viu, a outra aula, né? Sobre o Paraná da ocupação. O Paraná espanhol, ó, dessa parte de cá, pertence à Espanha. Daqui para cá, de Portugal. Se você pegar o Paraná aqui, ó, se tivesse um desenho do Paraná aqui, você vê que 90 e poucos por cento pertenceria à Espanha, né? Então, toda aquela questão da ocupação, se você não assistiu, assista essa aula para poder entender o que eu vou falar hoje, tá? Mas o litoral paranaense, formado aqui para a capitania de Santana. Muito bem. O que acontece com essa capitania de Santana? A capitania de Santana, ela não vai ser tocada ali aos grandes moldes pelo donatário responsável e ela vai ter uma mudança. Por quê? Como nós vimos na última aula lá sobre a ocupação, uma das atuações no território que veio a ser o Paraná foi qual? Foi a parte da mineração e a atividade dos bandeirantes, que fundaram vilas, que expulsaram os espanhóis e que tentaram encontrar minérios, tentaram encontrar ouro nessa região. E qual foi a vila que surgiu nisso tudo? Paranaguá. Então, Paranaguá, a primeira cidade do Paraná e, consequentemente, a principal vila dentro da capitania de Santana, que em 1660, com a expulsão total dos espanhóis das outras vilas que havia dentro da região do Paraná, o que acontece? A gente tem uma mudança no nome da capitania, saindo de Santana e se tornando a capitania de Paranaguá. Tá? Então, pouco a gente sabe disso, mas teve a capitania de Paranaguá. Ou seja, isso estava demonstrando o quê? A importância e o crescimento, né? Embora pequeno, tá, gente? Não estamos falando de uma grande cidade, nada disso. Paranaguá, nessa época, devia ter ali, talvez, umas 2.000 pessoas, no máximo. Então, a gente tem o quê? A capitania de Paranaguá, que vai servir ali como base desse aumento dessa colonização ao sul do Brasil. Então, com o surgimento de vilas na região e expulsão dos espanhóis, a capitania de Santana passou a ser a capitania de Paranaguá, o maior povoado da região em 1660. É muito tempo atrás, né? O seguinte, a capitania de Paranaguá durou pouco tempo. Durou cerca de 50 anos. Por quê? Porque ela era a menor capitania que existia no Brasil. E ela foi anexada, juntada com a capitania nova que foi criada. Existia a capitania de São Vicente. Tá? Vou contar um pouquinho da história aqui da capitania. Existia a capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente é, digamos, aonde hoje em dia nós temos São Paulo, a cidade de São Paulo, por exemplo. Tá? E o que aconteceu com a capitania de São Vicente? Ela tem um desenvolvimento e é dentro da capitania de São Vicente que vai surgindo algumas vilas, tá? E que é encontrado ouro no Brasil. Tá? Então é como se fosse ali a região de Minas Gerais, era dentro da capitania de São Vicente. O que acontece? Essa capitania passa a ser a menina dos olhos da coroa portuguesa, né? Já que foi lá que foi encontrado o ouro. Então a gente tem o quê? Uma mudança nessa capitania. Eles aumentam o tamanho dela, anexando as capitanias próximas, inclusive a capitania de Paranaguá, que passa a ser o quê? A capitania de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo era a principal vila, tá? E que, digamos, é dali que surgiram os bandeirantes, por exemplo. Então São Paulo passa a ser o nome da capitania principal do Brasil nesse período, englobando as regiões que hoje é Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, tudo junto aqui, tá bom? Após a descoberta do ouro na capitania de São Vicente, o governo geral do Brasil decidiu ampliá-la, unificando outras menores, como a de Paranaguá, que inclusive era a menor que tinha, criando então uma super capitania em 1710, a capitania de São Paulo. Percebam vocês que o mapa do Brasil de 1710, aqui uma proximidade, já não respeitava mais o Tratado de Tordesilhas, já estava muito mais amplo. Então a capitania de São Paulo, aquela divisão retinha das capitanias, deixa de existir, e a gente vai ter então as capitanias crescendo, se tornando no futuro, depois do Império vai ser as províncias e na República os estados que nós temos hoje. Olha o tamanho que ficou a capitania de São Paulo, tá? São Paulo vai ficar imenso
a capitania pegando onde hoje é Tocantins, Goiás, Mato Grosso, pra você imaginar aqui, tá? A capitania de São Pedro vai ser a região do Rio Grande do Sul e um pedaço de Santa Catarina. A capitania de São Paulo, a maior do Brasil. O Grão-Pará, o Maranhão, o Pernambuco, onde tinha ali o destaque para a cana-de-açúcar e a Bahia. E o Rio de Janeiro, em volta ali principalmente da situação portuária. O Rio de Janeiro, em 1763, passa inclusive a ser a capital do Brasil. Por quê? Porque o ouro estava aqui e o porto estava aqui. Era muito mais perto do que eu ir para Salvador. Por isso que o pessoal transfere a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Muito bem. Comarca de Paranaguá e Curitiba. Bom, o que isso quer dizer, Marco? O que é essa comarca? Ó, como a capitania de Paranaguá deixou de existir, o que a coroa portuguesa faz aqui, o governo geral faz aqui dentro do Brasil? Pega as principais vilas que foram anexadas, tá? E tornam elas comarcas. O que isso quer dizer, essa comarca? É como se fosse uma subadministração local, tá? Então, Paranaguá passa a ser chamada de quinta comarca. Dentro da capitania de São Paulo, existia então aqui cerca de 11 a 12 comarcas, que seriam então bases de administração colonial, tá? Então, destaque para Paranaguá, que se torna então essa quinta comarca de São Paulo, para dizer o seguinte: vocês não perderam toda a autonomia, não perderam todo o destaque. Vocês são a quinta comarca da capitania de Só que acontece o seguinte: nesse período, outra vila da região, tá, dentro da mesma capitania, começa a ganhar destaque. Qual é essa vila? Curitiba. Tá? Embora bem próxima de Paranaguá, a diferença é que Paranaguá ficava no litoral, né? Tinha acesso ao oceano, e Curitiba não. Mas nessa época, o que a gente tem surgindo aqui fortemente? Os tropeiros, os caminhos do tropeirismo, que eu vou explicar depois no outro vídeo. Tá? E Curitiba passa a ter ali uma vila bem pequenininha de Curitiba, tá? Mas passa a ter um destaque muito grande. Passa a, digamos, dividir as atenções com Paranaguá, inclusive passando Paranaguá. Tem muitas atividades de comércio na região. Tá? Em 1812, acontece uma transferência, que nunca vai ser muito bem aceita. Tá? A transferência da comarca. A quinta comarca deixa de ser Paranaguá e passa a ser Curitiba. Gente, inclusive isso até é uma curiosidade, mas muitos historiadores dizem o seguinte: se não fosse essa rixa entre Paranaguá e Curitiba, o Paraná talvez tivesse sido emancipado antes. Tá? Porque Paranaguá nunca aceitou de fato essa transferência. Tá? E o pessoal de Curitiba fez de tudo para manter Curitiba como essa comarca. Tá? Então tem uma certa rixa entre Paranaguá e Curitiba. Início das divergências. Divergências com quem? Divergências entre a comarca de Curitiba e São Paulo. Tá? Gente, vamos tentar entender o seguinte: a comarca de Curitiba, Paranaguá e as outras cidades também que já tinham aqui no Paraná, as vilas que tinham, Palmas, Lapa, Antonina, Morretes, Ponta Grossa, todas essas vilas, principalmente a comarca de Curitiba, eram que pertenciam à capitania de São Paulo. Então a administração vinha lá de São Paulo, os repasses, mais ou menos como funciona, não igual hoje, que hoje é muito mais racionalizado, informatizado, mas, digamos, a sede de governo dessas vilas pertencia a São Paulo. Tá? E o que começa a acontecer? Divergência, reclamação, do tipo: ó, não está fazendo o repasse certo, ó, não tem justiça aplicada aqui dentro, as leis que a capitania faz é somente para a região central de São Paulo, não chega até a gente. Então a comarca do Paraná, que a comarca não chamava comarca do Paraná, a comarca de Curitiba, Paranaguá, começa a se sentir o quê? Muito defasada, muito longe, muito distante dessa administração pública de São Paulo. Tá? Então, em 1811, o que aconteceu? A primeira tentativa de emancipação. Por isso que é importante você se localizar historicamente. Você que assistiu às outras aulas vai saber o seguinte: o que estava acontecendo em 1811 no Brasil? Família real do Brasil. Rei aqui dentro. Uma coisa é eu fazer um pedido para um governador geral do Brasil. Outra coisa é eu fazer um pedido diretamente ao rei. E ele resolve. O rei é o rei. Dom João VI estava no Brasil, né, desde 1808. E ele inclusive vai conhecer a região. Tá? E a Câmara de Paranaguá tenta sair na frente e manda um ofício pedindo o quê? A criação da capitania de Paranaguá de volta. Ó,
Até 1710, há 100 anos atrás, existia a capitania aqui, e nos dias de hoje, com o avanço, com o desenvolvimento, ó, 1810, né? Seria muito interessante para a região a volta de uma capitania independente, própria. Tá? Então, digamos, levanta a questão. Dom João não leva isso à frente, mas a semente foi plantada. Tá? A administração centralizada em São Paulo, como eu disse, monopolizava a justiça, o legislativo, o executivo. Então tinha uma carestia de qualquer setor. A administração pública era diferente, mas a questão de suprimento, a questão de comunicação era muito reclamada por parte do pessoal da região de Curitiba e Paranaguá. Dizia então ali que São Paulo estava nem aí para a região de cá. Tá? Então a gente tem o quê? O início das divergências. Olha que bacana esse mapa do Brasil em 1824. O que acontece em 1824? A primeira Constituição do Brasil. A gente está falando do Brasil independente aqui já. Brasil imperial. Olha como é que era o mapa do Brasil em 1824. Né? Então a gente já tem o quê? Muitas outras províncias foram criadas. Aquela grande capitania de São Paulo, ela foi dividida em outras províncias. Por exemplo, foi criada a província do Mato Grosso, foi criada a província do Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, todas essas aqui, ó, faziam parte do quê? Da capitania de São Paulo. Vocês percebem o seguinte, o Paraná foi o último a conseguir essa emancipação de São Paulo, foi o último, tá? Então, só sobrou o quê? Ó a nossa região aqui, ó, ó o Paranazão aqui, ó. Então a gente tem a falta de autonomia por parte da nossa região. Uma diferença, nós tínhamos ainda, fazia parte da Cisplatina, né? Fazia parte do Brasil, que hoje em dia é Uruguai. Santa Catarina era um pouco menor, vai ter a região do contestado aqui com o Paraná. Eu adoro ver esses mapas mais antigos, pra gente ter essa noção. A Bahia é um pouco diferente do que é hoje, Minas Gerais maior, o Grão-Pará, depois vai ser criada a província do Amazonas, depois vai ser criada no Pará, Amapá, Rondônia. Então é um pouco diferente, mas aqui esse mapa é excelente para a gente ter essa noção. Tá? Então a região do Paraná, junto com São Paulo, 1824, Brasil independente, imperial, primeira Constituição do Brasil sendo criada. Bom, e o que aconteceu, gente? De 1820 a 1853, várias tentativas, tá? Várias tentativas por parte das câmaras de Curitiba e de Paranaguá. As duas tentando o quê? Convencer o poder imperial que era a hora de criar uma nova província. São Paulo tinha uma força, uma influência muito grande dentro do império e consegue sempre dar um jeitinho de segurar tudo isso aí. Tá? Então, outras tentativas foram feitas, inclusive apoiadas, como eu disse, por outras cidades. Destaque para lá, para Castro, Ponta Grossa. E ao mesmo tempo a gente tem o quê? Um certo crescimento econômico da nossa região do Paraná. Tá? Motivado principalmente pela erva mate. Gente, tem depois ali a aula sobre erva mate, sobre a questão econômica, muito importante para a gente entender a questão política. O Paraná passa a ter, eu falo Paraná, gente, para ficar mais fácil, tá? Lembrando que até 1853 não existia Paraná. Não existia Paraná, tá? Não existia Paraná. Mas a nossa região, né, o que veio a ser, ó, agora ficou melhor a frase, o que veio a ser no Paraná. Então, o que veio a ser no Paraná começa a destacar na produção de erva mate, tá? Começa a se tornar um grande centro de produção de erva mate. Isso faz com que o comércio aumente, isso faz com que novas cidades surgem, né, surgem nesse período. Então, isso vai fazendo o quê? Vai fazendo essa ideia de província autônoma ganhar força dentro do império, tá? Então tudo isso contribui bastante. Agora a cartada final foi o quê? A farroupilha. Você que assistiu a aula da regência, lembrou na hora, quando eu falei da farroupilha aqui, né? Lembrou aí, né? Sim? O que foi a farroupilha? Lembra? Farroupilha foi aquela revolta por parte de fazendeiros do Rio Grande do Sul e depois de Santa Catarina, aonde eles tentaram o quê? Se separar do Brasil e criar um país próprio, independente. Houve conflito, né? Então a Guerra dos Farrapos, que durou quase 10 anos ali, atravessou a regência, chegou até o Segundo Reinado. Bom, né, ó, se a gente pegar o mapa, deixa eu voltar aqui o mapa, ó, a farroupilha acontece aqui. O Brasil já tinha perdido essas platinas nessa época. Aqui estava tentando separar. Qual que seria o próximo passo? A região de onde é o Paraná, né? Ó, e o Curitiba e Paranaguá estava tentando se soltar de São Paulo e não estava conseguindo. Aqui estava tentando se soltar do Brasil. Ou seja, se essa revolta chegasse na região de Curitiba e Paranaguá, o que poderia acontecer? Eles poderiam juntar aos rebeldes e dar mais força para os farrapos. Por isso que o imperador, tá, negocia com as lideranças políticas da Quinta Comarca, tá? Paranaguá, de Curitiba e até mesmo das outras cidades. Do tipo, não se alinhem aos rebeldes.
tá? O comprometimento de vocês não se aliarem, que quando passar todo esse tumulto, a gente vê daí certinho o caso de vocês. Claro que não é com essas palavras, né? Mas é mais ou menos isso, do tipo, me ajuda que depois eu te ajudo, tá? Ou seja, o Paraná, deixa eu voltar aqui, o Paraná não apoia a Farroupilha. Marca o Paraná. Não existia Paraná ainda, mas a região das comarcas que formam o Paraná depois não apoiaram a Farroupilha. Tá? A comarca de Curitiba manteve lealdade ao Império. Não se juntou com os rebeldes. Resultado, emancipação. Tá? Emancipação. Alguns anos depois do fim da Farroupilha, é novamente votado, tem um projeto na Câmara. Tá? E em 1853... é autorizado o quê? A separação da província e a criação da província nova. Aí agora ficou aquela dúvida, como é que vai chamar essa província nova? A província era para chamar província de Curitiba. Então o estado era para chamar Curitiba. Olha que coisa. Tá? O pessoal de Paranaguá não gostou da ideia. Tá? E o que vai acontecer? Um nome neutro. Nem província de Paranaguá e nem província de Curitiba. Como é que vai ser o nome? Paraná. Por que Paraná? Ao grande rio que corta a nossa região. O que é o Paraná? É um nome indígena, Paranã, para os indígenas, representa o quê? Muita água. A tradução é como se fosse muita água. E o rio Paraná, você que talvez já deve ter visto, ele é imenso. E, então, gente, isso é importante. Não é o rio que leva o nome por causa do estado. É o estado que leva o nome por causa do rio. Tá? Então, o rio Paraná dá o nome a nova província criada, tá? E a capital? Quem que vai ser a capital? De novo, disputa entre Paranaguá, Guarapuava e Curitiba, tá? Fazem lá uma certa votação e por 2 votos, Curitiba acaba ganhando e se torna a capital um ano depois. O Paraná ficou um ano sem capital. Então a capital se torna Curitiba. Curitiba era a cidade mais populosa, com cerca de 5 mil habitantes em 1853, tá bom? Então essa é a emancipação do Paraná. Dá um destaque aqui para uns símbolos do nosso estado, como a bandeira. A bandeira foi criada alguns anos depois, tá, gente? 1892. E ela traz o quê? Ela traz 2 raminhos, que isso é importante. Eu já vi cair em prova perguntando sobre o raminho que tem ali dentro, tá? Muita gente acha que é café, porque o Paraná foi um grande produtor de café. Não, nessa época da criação da bandeira, ele não era o café. O que era? Erva mate e a araucária, o pinheiro do Paraná, a mata natural, tá? Então, um raminho de cada uma ali, ó, erva mate e araucária, tá? O brasão, o que é esse brasão? O brasão é o símbolo ali, utilizado muito pelo governo do estado, né? Então, qualquer documento que você pegar, não vai estar a bandeira, vai estar um brasão. Esse brasão foi criado em 1910. Ele, quando foi criado em 1910, ele era realmente um desenho bem realista de um homem ali. Era o mesmo símbolo que está aqui, mas ele, ao invés de ser um desenho como está aqui, ele era como se fosse um retrato mesmo de um homem ali carpinando e tal. Ele representa ali a agricultura paranaense, né? O agricultor com a franja ali. Os raminhos de erva mate e araucária se mantêm. O que a gente tem? A gente tem ali os 3 planaltos, tá? O Paraná é dividido em 3 relevos. Vocês vão ver isso em geografia também. Então, assista lá que vocês vão entender melhor que o Paraná ele tem 3 relevos formando o estado e são representados aqui no brasão. Tá? O brasão dessa maneira foi reformulado em 1947. E aqui os símbolos naturais do Paraná, a fauna e a flora paranaense. Gente, pinheiro do Paraná, ou a araucária, é a árvore típica de nossa região, formando uma mata exclusiva dentro da Mata Atlântica. Tá? Então, assim, esse tipo de árvore você só encontra praticamente dentro do estado do Paraná. Tá? Então se tornou o quê? O símbolo do nosso estado. Assim como esse bichinho bonito aqui, ó, a gralha azul, ave típica da região ali, da Mata das Araucárias. Então os dois passam a ser o quê? Símbolos do nosso estado. Muito bem, pessoal. É isso aí, pessoal. Mais uma aula aqui hoje sobre a parte de história do Paraná, que é tão importante, tá? Já que é cobrado ali dentro da prova também essas partes. E hoje nós vamos falar o quê? Falar da parte mais
de desenvolvimento econômico do nosso estado, né? Dois fatores históricos e, ao mesmo tempo, econômicos. Que foi o quê? A erva mate e o tropeirismo. São duas características de nossa história e eu vou falar um pouquinho aqui sobre elas, demonstrar a importância disso para você poder responder qualquer questão sobre esse tema. Erva mate. Bom, gente, erva mate é uma planta ali de origem típica da América do Sul, né? Que foi, digamos, descoberta pelos espanhóis em suas expedições na região onde hoje é o Peru. Uma planta que não se tinha conhecimento na Europa, por exemplo. O nome erva mate, né, o mate, é uma nomenclatura que vem do indígena, tá? E foi adaptada ali pelos espanhóis. Na questão do Paraná, o que acontece? Como vocês viram nas outras aulas sobre a história do Paraná, o território que hoje é o nosso estado foi por muito tempo posse da coroa espanhola, né? O Paraná espanhol. Para quem não assistiu, estava lá sobre o início da ocupação. Tá? E essa colonização espanhola na nossa região teve a participação principalmente dos jesuítas. Quem que eram os jesuítas? Eram grupos de padres ligados à Igreja Católica que catequizavam os índios, incentivados tanto pela Igreja quanto pela coroa espanhola, faziam a espécie de aldeamentos, missões, e levavam então esses índios para o convívio, para aprender a fé cristã e a cultura europeia. Por outro lado, esses indígenas também passavam algumas experiências, e o meio termo de tudo isso foi o quê? O gosto e o cultivo da erva mate. Tanto os indígenas conheciam, como os espanhóis também já tinham visto sobre isso. E, por ser uma planta típica, inclusive até da região, ela é cultivada por indígenas e jesuítas, tornando, inclusive, uma fonte de renda. Tá? Então, o início dessa erva mate vem com a parte espanhola no Paraná, lá do início da ocupação do nosso território por parte da coroa espanhola. Então, o cultivo da erva mate. Bom, gente, e com o Paraná, então, tem aquela expulsão dos espanhóis, o surgimento de novas vilas, digamos, o Paraná português, né? Embora ele não era Paraná, mas a nossa região ocupada pela coroa portuguesa e, consequentemente, se tornando Brasil no futuro. Com a presença brasileira e portuguesa, surgiram, então, várias vilas pelo território do Paraná. E a erva mate foi se tornando mais comum. Então é como se fosse uma coisa típica do nosso estado. Um hábito de seus habitantes. E o principal meio de consumir ela, sabe qual que era? É esse mesmo, é o chimarrão. Né? Quem já tomou chimarrão, principalmente na região sul do Paraná, é muito comum. Já que é uma bebida quente, amarga, e que eu gosto bastante também. Então, se tornou o quê? Muitas vezes um hábito que vai sendo levado para outras regiões. Outras regiões já consumiam também, principalmente mais ao sul, tá? Região também da coroa espanhola, ali, os vice-reinos da Prata, que vai formar Argentina, Paraguai, Uruguai, era muito comum, tá? Então isso vai se tornando uma questão, de certo modo, até mesmo cultural, tá? Então o início desse cultivo, o início dessa plantação, em meio às matas fechadas, que formavam o estado do Paraná. Gente, a erva mate dentro do estado do Paraná, ela é dividida em 3 momentos. Então a gente chama isso aí de ciclos. Os ciclos da erva mate. Bem simples de entender, eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Lembrando que não tem uma data, a partir de hoje mudou a erva mate. Não, mas vão acontecendo algumas coisas que trazem diferença tanto para a produção e principalmente para a importância econômica desse produto, tá? Bom, o primeiro ciclo é o que vai até 1820. Vamos pensar do modo geral. O que está acontecendo até 1820 no Paraná e no Brasil? Em 1820, a gente já tem o rompimento das comarcas de Curitiba e Paranaguá com São Paulo. É a tentativa de emancipação. É o crescimento dessa região. Tá? É o Brasil ali iniciando, por exemplo, o seu período cafeeiro. E é ali que a gente tem o quê? Digamos, até 1820, esse início desse cultivo da erva mate. De uma maneira bem simples, bem rudimentar, não existia indústria, não existia uma fabricação uniforme, e sim, meio que feito ao meio da mata, levado em lombo de animal, vendido através dos tropeiros,
levado para outras regiões. Mas, de certo modo, a erva mate já estava no mapa até esse período. Eu coloquei uma foto aqui, para quem está perguntando como que é o cultivo da erva mate, né, tal. Uma foto atual aqui, de plantação de erva mate. E esse segundo ciclo, a partir de 1820, a gente começa a ter o quê? O crescimento muito grande desse produto, levando, inclusive, à exportação. Então a gente tem a erva mate sendo levada para outros países. A erva mate produzida na região do Paraná passa a ser a principal erva mate do Brasil, inclusive levando para outras áreas. Ou seja, o produto ganhou destaque, né? Com isso, a gente tem novas técnicas, principalmente dessa parte de acondicionamento, né? Então ali, fazer com que ela dure mais tempo, fazer com que ela tenha um aproveitamento melhor de tudo isso tudo, tá? Ou seja, a gente está iniciando uma produção em grande escala, iniciando. Esse segundo ciclo, a gente tem então como expansão, porque no terceiro ciclo nós temos o quê? O tal do apogeu, o momento máximo da erva mate do Paraná. Por quê? Nós começamos a ter construção de engenhos, parte mecânica, as primeiras, digamos, as primeiras fábricas relacionadas à erva mate no Paraná. Aonde? Na região de Curitiba. A erva mate, só para vocês terem noção, ela se torna o maior produto da economia paranaense, tá? Isso em 1880. Ou seja, ela antecede o café. No século XX, a partir ali das primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, o café se torna o principal produto do Paraná, e depois a gente vai falar disso também. Mas, até a virada do século, a erva mate era o principal produto da economia paranaense. Aqui a gente já está falando do Paraná mesmo, da província e, consequentemente, do estado do Paraná autônomo, né? sem pertencer, por exemplo, à província de São Paulo. Inclusive, a erva mate ganha um destaque no cenário nacional. Claro, abaixo ali do café, mas sendo um dos principais produtos, tá? Junto com o algodão, o tabaco, a erva mate se torna um dos principais produtos do Brasil, conseguindo comércio lá fora, conseguindo comércio com outros países, inclusive. Então a gente tem o quê? Como eu disse aqui, eu tenho um desenho aqui de um engenho de preparação de erva mate. E essa fábrica Leão Júnior, que deu origem ao Mate Leão, depois é paranaense, a maior fábrica de chamate do Brasil. Essa fábrica foi inaugurada em Curitiba na década de 20, se eu não me engano, em 1922. A fábrica Leão Júnior de erva mate. Muito bem. E agora falar um pouquinho do tropeirismo. O tropeirismo é uma ação importante para o desenvolvimento da nossa região e do nosso estado. O que foi o tropeirismo? A própria imagem já mostra, chama uma imagem boa aqui para ilustrar tudo isso. A levada de tropas, a levada de mercadorias. Então, os caminhos que cortavam a nossa região, os tropeiros, as tropas, o conjunto é o tropeirismo. Muito bem. O tropeirismo foi uma atividade econômica de muita importância para o Brasil e, consequentemente, para o Paraná. Pessoal, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma época, desde lá do século XVII, por exemplo, onde a gente tem o início do aumento da colônia brasileira. A gente está falando do quê? A gente está falando de uma colônia muito grande, de uma colônia que não havia muitos caminhos e estradas, que não havia nenhum outro tipo de transporte terrestre, né? Não existia caminhão, não existia ônibus, nada disso, nem carro. A gente está falando então de um comércio por meio de trilhas, de estradas sendo abertas. É o Brasil expandindo com os tropeiros, tá? Seguinte, vou depois destacar alguns motivos, mas essas antigas tropas percorriam longas trilhas, ligando as regiões. Olha, eu fico imaginando você sair ali de cavalo do Rio Grande do Sul e ir até São Paulo, pensa, levando a boiada. Oh, maravilha, hein? Levando animais e produtos para a venda. Por exemplo, a erva mate que eu acabei de dizer. Esses tropeiros que passavam pelo Paraná levavam essa erva mate para ser vendida em outros lugares. Então isso, uma coisa interligada à outra. O tropeirismo ocorreu entre o século XVII e o século XX. Gente, século XX, a gente está falando aqui de década de 40, 1940, 1950, aí existia tropeiro. O pessoal que levava boiada não era em caminhão, não, era em tropa. Fazia comércio nas regiões mais rurais. No século XX, bem menos. A gente já ia automóvel, caminhão, mas o tropeirismo chegou até o século XX.
século XVII, século XVIII, século XIX foi o seu auge, tá? Mas chegou até o século XX, os tropeiros que tiveram uma importância muito grande no Paraná. Aqui temos uma rota, a Rota dos Tropeiros, tá? Qual que era a principal rota do tropeirismo no Brasil? Sair do Rio Grande do Sul, grande criador de gado, levando tropas principalmente para Sorocaba, aonde vai ter um grande centro comercial de animais, as feiras que levavam principalmente para a região das Minas e para São Paulo, que crescia a passos largos no século XIX, se tornando a maior cidade do Brasil. Gente, o pessoal precisa do quê? De comida, precisa de animal para transporte, precisa de couro, precisa de troca de mercadoria. Hoje, já parou para pensar quanto caminhão que roda pela estrada? Muitos, né? Nessa época era o quê? No lombo do animal. Então os tropeiros têm uma importância muito grande para o desenvolvimento do Brasil. E por que são tão importantes para o Paraná? Olha o Paranazão aqui no meio. Nós temos aqui a cidade, por exemplo, de Rio Negro, que foi ali criada por tropeiros. Lapa, inclusive, tem um monumento aos tropeiros, tem museu. Castro tem também o Museu do Tropeiro. Você que é dessa cidade, que está aí me assistindo, sabe muito bem do que tem nessa cidade. Lapa, a coisa mais linda é Lapa. Gente do céu. Até mesmo Curitiba vai ser influenciado por esses tropeiros, então a gente tem essa Rota do Tropeiro. Principal motivo, gente, quando é descoberto o ouro na região das Minas, nós temos o quê? Muitas pessoas se dirigindo para aquela região. Muitas pessoas precisam do quê? De alimentação e transporte. E de onde vai vir o gado para tudo isso? Lá da região sul. E esse gado vai transportar, vai cortar todo esse caminho aí. Crescimento de São... Isso aqui eu estou falando do século XVII. Aqui, século XVIII. Aqui, século XIX, crescimento de São Paulo e Rio de Janeiro. O comércio, a população também precisa ser abastecida. Então, os tropeiros têm negócios. Necessidade de transportes e de mercadoria. E o destaque para as grandes criações do Sul. Tá? Território paranaense, os tropeiros paravam para dormir, para abastecer, esperar uma temporada de chuva, ali, por exemplo, engordar os animais, coisas desse tipo. Tá? Então vai surgindo o quê? Uma grande rede não uma grande rede, mas por exemplo, uma rede de paragens, de comércios, de abastecimento, de vilas em torno do caminho desses tropeiros. Gente, era muito mais fácil você abrir uma estrada caminhando no lugar que tivesse gente do que no meio do mato vazio. Então as vilas que vão surgindo ao redor do caminho dos tropeiros, elas vão crescendo, vai tendo sempre viajante na cidade, vai tendo sempre ali essa movimentação que consequentemente puxa o comércio, puxa o desenvolvimento, tá? Então, importantíssima essa Rota dos Tropeiros. No Paraná, a história do movimento tropeiro é um grande marco cultural. Então, por isso que eu falei. Da prova, muitas vezes, perguntas sobre os tropeiros, perguntas sobre a erva mate. Tá? Então, você ter essa noção, ter esse condicionamento da importância desses fatores, pode fazer toda a diferença em uma ou duas questões aí na prova. Bom? E universidades e estados fazem parte da conhecida Roda dos Tropeiros, e por isso carregam suas raízes e alguns hábitos, que venceram os anos e permanecem até os dias atuais. Gente, então, como eu disse, principalmente essas cidades que eu dei destaque ali, Rio Negro, Lapa e Castro, tem monumentos, tem história preservada, né? Então, isso é muito bacana, muito interessante. Inclusive, o movimento turismo, até hoje, Lapa recebe muitos visitantes. Claro, tem a questão do cerco de Lapa também, das batalhas que ocorreram, que depois a gente vai comentar disso, mas a questão dos tropeiros é muito importante. Campo do Tenente, Campo Largo, Carambeí, Castro, Palmeira, Lapa, Guarapuava, várias cidades. Olha aí o monumento ao tropeiro, bem na entrada lá de Lapa. Eu tenho uma foto desse lugar aí. Então, com a minha foto aqui, né? Então, ou seja, bem bacana. Aqui é o tropeiro levando ali, ó. Top, cara. A Casa Vermelha do Tropeiro, olha aí algumas imagens do Museu do Tropeiro, na parte interna, as vestimentas típicas. E agora a coisa boa, a comida tropeira. Olha aí, feijão tropeiro, esse tipo de comida que era, claro, né, hoje em dia é mais gourmetizado ali, mas um tipo de alimentação básica desse tropeiro ali, o feijão misturado ali com a carne seca, muito bom. Gente, então esses dois temas aí para ajudar bastante na hora da prova, pessoal, valeu, hein?